Gravando? Acho que sim. Muito bem. Estamos chegando, né, nas últimas aulas já para fechar esse tema a respeito de machismo e outros males. E hoje a gente vai dar sequência num texto super importante que a gente começou a falar na semana passada, que é esse específico que está aqui em Efésios, no capítulo 5, nos versículos 22, 23, 24, 25. Tá? Nós paramos aqui, nós estávamos falando a respeito desse tema, e essa é uma passagem, principalmente o versículo 22, né, que é uma passagem que fala, as mulheres, elas precisam, né, como diz aí, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Mas na semana passada, a gente viu que o versículo anterior, ele vai um pouco além dessa ideia, né? Porque o que a gente vê aqui no versículo 21 é que sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Então, o que esse versículo mostra para a gente é que a sujeição, né, essa ideia, ela deveria ser mútua. Porque dependendo da situação, você precisa aceitar que a opinião da outra pessoa é melhor que a sua. Não tem problema com isso. Ou pelo menos não deveria ter. Mas o que é engraçado nesse texto é que é, é muito mais comum você ouvir encontro de casais, ou outros eventos aí que acontecem nas igrejas, muito destaque no versículo 22, mas às vezes a gente não vê o mesmo destaque para o versículo 25, que diz o seguinte: maridos, que cada uma de vocês ame as suas esposas. Deixa eu só ver se eu troquei a gravação aqui, porque senão quem está vendo o vídeo não vai ter ideia necessariamente do que é que nós estamos falando, né? Então, deixa eu colocar aqui, porque fica mais fácil para quem estiver vendo o vídeo. Porque nós estamos falando desse texto aqui, né, que diz, né, que, como eu comentei com vocês, né, às vezes não existe a mesma ênfase para o versículo de número 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua própria esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e óbvio que o versículo continua. Né? Só que o que acontece, gente? O Novo Testamento ele foi escrito em grego, não foi escrito em hebraico, né? Ou mesmo em uma outra língua antiga. E aí, como foi escrito em grego, eu perguntei para o chat GPT, né? Tá na moda, né? Chat GPT. Perguntei para o chat GPT o seguinte: quais são as palavras em grego que significam amor? E aí eu vou arrastar para outra tela para vocês verem a resposta do chat GPT. Ver se vai ficar legal aqui. Acho que vai. Então tá aí, ó. Perguntei lá, quais são as palavras em grego que significam amor? Porque é engraçado, né? A gente fala amor em português, a gente tem uma ideia bem ampla de amor. No grego, não é igual. Para cada sentido dessa amplitude, né, que pode representar o amor, para cada um deles, no grego tem uma palavra diferente. Por exemplo, né, ali a gente tem o eros. Essa foi a resposta do chat GPT. Então, eu perguntei em cima e ele respondeu. E aí ele traz lá, né, como que é a palavra em grego e um pouco do jeito de pronunciar. Então você tem lá o eros, amor apaixonado, erótico, romântico, sexual. Tem 6 tipos. Né? Aí tem o filia, o amor fraternal, a amizade, o afeto, carinho também, né? Então, também pode ser traduzido no nosso idioma como amor, então tá ali.
Aí tem o ágape, o amor incondicional, altruísta, benevolente, divino. Aí tem o storge, amor familiar, amor parental, né, de pais, né? Afeto, apego. Tem lúdia, amor ardente, apaixonado, desejo. E tem o pragma, que é o amor maduro, prático, duradouro, comprometido. Então, cada uma dessas 6 palavras representa um amor em grego. E quando eu vou voltar para o texto, então eu saio dessa tela, arrasto para cá, e aí a pergunta que fica é: quando você lê o versículo 25, que cada um de vocês, maridos, ame a sua esposa, a pergunta é: qual será que é o amor aqui dentro? Porque a gente viu que isso aqui é em português. Só que para o grego, a gente viu que tem pelo menos 6 palavras que um tradutor poderia ter traduzido como amor. E a dúvida que fica é: esse amor aqui seria qual daqueles 6? Cadê o Marquinhos numa hora dessa, né? Mas vamos, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Então, é a mesma telinha lá, só que ali eu mostrei no próprio site, aqui eu só tirei um print da tela. Mas pensa nesse texto aqui, ó, super conhecido. 1 Coríntios, capítulo 13. Eu só peguei, né, um pedaço do trecho, né, o trecho que fala de amor. Ele é bem maior, né, ele é um texto, né, bem amplo, é o capítulo 13 todo, mas aqui eu peguei somente, então, um pedaço dele. Eu dei um destaque aqui na ocorrência da palavra amor, né? Então, você vê lá falando que o amor é paciente, bondoso, não arde em ciúmes, não se envaidece. Certo, Marquinhos? Né? Não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí, voltando um pouquinho, fica a pergunta, né? Se no grego a gente tem 6 definições para amor, e lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, a gente viu uma só, que é aquele que tudo crê, tudo sofre, não arde ciúmes, não busca seus próprios interesses. E a gente sabe que tem esses 6 tipos aí que podem ser traduzidos como amor, e aqui é o ágape. E por que é ágape? Porque, olha só, é o mesmo texto, agora em grego. O mesmo texto, ó. Versículo 4 ali, versículo 7 lá no final. E eu vou dar um destaque aonde que aparece a palavra ágape aqui, ó. Legal. Ágape aqui, ágape lá. Se a gente comparar esse pedaço aqui com o que o chat GPT trouxe para gente, você vai ver que é exatamente a mesma palavra. Estamos falando da mesma palavra. Então, o que Paulo traz lá com aquele amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, que não busca seus próprios interesses, é a mesma definição que a gente vê da palavra ágape. Mesma palavra. E aí, Marquinhos, quando Paulo fala em Efésios, capítulo 5, ele fala que cada um dos maridos ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Qual desses 6 será que? Porque ó, pode ser o amor sexual,
talvez o fraternal, a amizade, assim, para ficar mais fácil de ler, eu até vou jogar aqui, ó, para ficar mais fácil de ler, eu jogo do site aqui, que ele tá meio pequenininho, né? Se é para amar como Cristo amou. Olha, temos uma hipótese aqui, ó, se é para amar como Cristo amou, seria o ágape. Será que seria o amor familiar, o afeto, o apego? Ou será que seria um pragma, um amor maduro, prático, duradouro, comprometido? Poderia ser também, né? Vamos voltar lá para o texto? Deixa eu puxar a tela para cá e vamos ver o que é essa orientação de amar a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O texto está aqui, ó. O texto em hebraico. Né? Aqui, ó, a palavra. Quer ver como que era parecida? Olha lá. Ó. Só que ali é o substantivo, aqui é o verbo. Mas a raiz, o A, o alfa, o gama, o outro alfa e o pi, que vai formar a raiz de ágape, tá aqui, tá lá também. Olha só que coisa impressionante. Esse amor aqui, que a gente lê nesse versículo, é exatamente esse amor aqui. Então, o que Paulo está falando é que os maridos, eles têm que amar as suas esposas desta maneira aqui. Não é aquelas outras 5 variações que a gente tem. O sexual, o amor pragmático, né? O amor de irmão, né? Brother, sister. Mas é esse amor que é paciente, que é bondoso, que não arde em ciúmes, que não se atenta para a sua própria vaidade, que não é orgulhoso, que não conduz de forma inconveniente, que não busca os seus próprios interesses, que não se irrita, que não se ressente do mal, que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, aí eu volto para o comecinho, né? Quando a gente ouve falar desse trecho, é muito mais comum dar destaque para a questão das mulheres, submissas, etc e tal. Mas às vezes não é tão comum ouvir que no caso do marido, o papel dele, né, deveria ser muito mais enfatizado, que é esse papel de amar, como está lá em Coríntios capítulo 13. Você não acha que se completa? Eu acho desculpa ter te cortado, eu acho que se completa em vários sentidos. E eu acho que às vezes as pessoas não entendem que se completa. Então olham para um lado, mas não olham para o Eu outro. penso assim, aí fala assim, esposa, né, seja submissa ao seu marido, esteja sob uma missão do seu marido. Só que você só pode estar sob missão de um marido que te ama como Cristo amou a igreja. Eu acho que esse é o problema. Exatamente. Então, e às vezes se entende a submissão não em estar em acordo com a mesma missão, mas de que sou eu que mando. Você tem que obedecer, porque você precisa ser submisso. Então faz a submissão virar uma subserviência. Mas isso não é amor, né? Olha só que impressionante. Né? É um amor. Luiz está craque hoje, hein? Luiz está. Mas isso não é amor. Mas é um amor. Porque se o sentimento do marido é aquele sentimento que
Ele é o líder, é ele que toma a decisão, é ele que dá a palavra final, é ele que resolve tudo, é ele que é o provedor, é ele que é o cara. Isso não é amor. Isso é vaidade, Mas esse acho, orgulho. mas acho que quando a mulher tem medo de falar que é submissa ao marido também. Que é o Talvez. que eu vejo geral. A mulher tem medo de falar que é submissa ao marido. Porque se a gente entender a submissão como estar debaixo da mesma missão, e não de uma missão distinta, paralela e individual, mas, né, em comum acordo, e se o marido entender que não tem problema nenhum acatar uma decisão da sua esposa, uma orientação dela, um conselho dela, uma recomendação dela, porque o amor ágape, ele é paciente, ele é bondoso, ele não busca os seus próprios interesses, então não faz diferença se a decisão é minha ou dela, desde que seja uma decisão que todos nós concordamos, está tudo certo. E o que falta em muitas, né, situações dentro da igreja, no geral, não estou falando da arca, da igreja como instituição, o que falta é que os maridos, eles vêm de um ranço machista, e isso acontece inclusive dentro das igrejas, de que já que eu sou o cabeça, eu que tenho que mandar e todo mundo tem que obedecer porque a palavra aqui é minha. E a minha palavra aqui é a ordem. E não é para ser assim. Porque a esposa que serve a Cristo e o marido que serve a Cristo, ambos são corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça de ambos. Não precisa ter essa distinção. Mas vamos continuar aqui só para a gente avançar um pouquinho mais. Posso tirar uma dúvida? Mais Claro. uma, né? É o que eu mais vejo dificuldade, é qual é a missão do marido? Aí nós chegamos no ponto. Chegamos no ponto, né? O que acontece? Se a gente lembrar das primeiras aulas, a gente viu que Deus ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, certo, Marquinhos? A mulher, ela não foi uma requisição do homem. O homem não chegou para Deus e falou assim, ó, pode fazer alguma coisa aqui para me ajudar? Foi Deus que falou assim. Eu até brinquei esses dias em casa com a Rosana. Você acha que aquele jardim do Éden estava um caos, né? Aqueles bichos sujando tudo e o homem não sabia o que fazer direito. Eu imagino, né? Que tava uma loucura. Então ele falou, não, se não colocar uma mulher aqui, eu vou ter que fazer outro jardim, porque esse aqui o homem vai acabar com ele, né? Rapidinho. Então Deus pegou e falou, tá, vamos fazer uma mulher. E ao fazer essa mulher, ele não fez inferior ao homem em nenhum aspecto. Deu para ela exatamente as mesmas características que o homem tem. E que características são essas? Imagem e semelhança de Deus. É bíblico. A gente pode ler lá, vai encontrar exatamente isso, que Deus formou ambos com as mesmas características. Para quê? Para que Deus fez isso? Para perpetuar a humanidade? Isso poderia ser um dos motivos. Para que ele não tenha que fazer homem e mulher o tempo todo. Mas não é para ser apenas isso. Porque ele fala para o casal, olha, vocês dominem sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, vocês dominam aqui. E ele colocou também para cuidar do jardim. E é engraçado porque ele não disse o seguinte, olha, o homem vai cuidar desse lado do jardim e a mulher vai cuidar daquele lado do jardim. Não fez isso. Ele não dividiu tarefas do tipo, o homem cuida do serviço pesado e a mulher cozinha. Ele não fez isso. Vocês percebem que assim, não existe isso lá. Se eles se organizaram dessa maneira, a gente não sabe. Então, não vamos também ficar especulando que a gente não tem como evidência.
Mas o que a gente percebe no contexto? Que a missão deles ali era construir uma vida juntos, uma vida em comum. Então, quando o Luiz pergunta qual que seria a missão, a missão não deveria ser diferente disso. Construir uma vida juntos, em comum, em acordo, em concordância, buscando um o bem-estar do outro e não o seu próprio bem-estar apenas. Né? Por quê? Porque quando você constrói junto, você constrói melhor. Se não fosse assim, não precisaria ter feito a mulher. O homem poderia continuar sozinho. E quando Deus fala o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Então, estar só não é bom. Não estava do jeito certo. Não estava do jeito que deveria ser. Então, ele traz a mulher para a vida do homem e, e a resposta de Adão para essa situação é: o homem deixa seu pai e mãe para construir isso com a sua esposa. E olha que loucura, como saber quem é pai e mãe se só tinha os dois? Vocês percebem? Não tinha outro. Como saber o que é um pai, como saber uma mãe se só tinha os dois? Se não tinha filhos, né? Era só Adão e Eva. Eva acabando de chegar e ele já pensa numa palavra que ele nem sabia o que era. Porque ele fala, deixar ao homem pai e mãe para se unir com a sua esposa. Um conceito que ele nem tinha experimentado ainda. Ele não era pai. E nem ela era mãe. Mas ele já imaginava que aquilo que Deus estava fazendo não tinha outro propósito de juntar duas pessoas para construir algo juntos. Ele e ela. Mas na prática, qual é o papel de cada um? Eu acho que é bem subjetivo isso, né? Tudo bem, não montar algo junto, mas o que cada um faz, eu acho que é isso que faz é a dúvida. Então, o homem, ele tem que ser o maior provedor, ele tem que ser o mais forte psicologicamente ou não? Eu Porque acho acho que que falta isso, a gente não ensina os jovens. Tipo, as mulheres, elas têm que ter filho, porque a gente pergunta, sei lá, para as nossas filhas, sei lá, o que ela pensa sobre ter filhos. Eu acho que a maioria das meninas vai falar, então é um peso super difícil. E aí você pergunta para um cara, o que você acha sobre sustentar a sua mulher? Não sustentar, mas tipo, ser o provedor, cuidar dela. Ele vai perguntar, por que eu vou fazer isso por ela? Sabe? Se eu posso viver por mim, se eu posso comprar meu carro, se eu posso fazer minha... Sabe? Eu acho que isso é o maior do jovem, assim. O jovem está pensando só nele. Então, exato. por que é diferente na vida? Por que a Bíblia quer que a gente seja diferente? Porque, comentei, construir junto é melhor. Vou dar um exemplo. Né? Hoje em dia está muito mais comum eu ir em velório do que em batizado de criança, sabe? Mas por que eu estou falando isso? Porque chega uma hora em que a gente olha para aquilo que a gente tem e a gente pergunta: para quem que a gente está deixando isso aqui? A gente olha e fala assim: quem será que vai carregar meu caixão, meu partido? Porque se eu só tenho amigos, eles também vão morrer. Talvez até antes. Ou será que quem vai carregar meu caixão é um estranho? Porque vão poder me enterrar em qualquer lugar. Então, a construção era uma construção para se deixar um legado. Acho que não tem coisa mais bacana, né, do que você crescer ouvindo histórias daqueles dos tios, dos avós, contando. Por mais que não seja comum, mas você lembrar que você chegou ali porque teve uma história anterior a você. E que você também está construindo uma para deixar para alguém. Se a gente pensar que isso não tem mais valor, a gente fica imaginando, estamos nesse mundo para deixar ele para quem? Se a gente só está pensando no agora, nos meus próprios interesses, como a gente viu ali no texto, né? Não pensar nos... Então, eu acho que a questão é construir junto, não é construir agora. Ou não é eu construo o meu, você constrói o seu. Mas construir junto é pensar que a gente não vai estar aqui sempre. E um dia a gente vai morrer.
E exceto se você invente uma vacina sensacional, que você seja um gênio naquilo que você faz para ficar imortalizado, isso não é para 8 bilhões de pessoas, isso é para poucos. Né? Quem que vai lembrar de você depois que você morrer? Então eu acho que a construção, construir juntos, essa é a principal missão, porque a gente não está aqui para sempre, a gente morre. E quem que vai carregar nosso caixão? Quem que vai chorar de saudade? Quem que vai lembrar das boas memórias que a gente teve? E das ruins, talvez. Se a gente não construiu nada aqui. Se a gente simplesmente fosse, eu quero tocar minha vida e cuidar do meu cachorro. Então, eu acho que a missão, essa de construir juntos, ela não é simples e não é uma resposta direta. Porque a gente está descobrindo isso. Casar com A seria uma missão, mas talvez se eu casasse com B seria outra missão, porque é outra pessoa, é outro interesse, é outro desejo, é outra motivação. Então, eu acho que o incrível disso é você descobrir. Mas nunca tirar do foco que no final a gente está deixando uma história para alguém contar, para alguém lembrar, para alguém rir, para alguém chorar, para alguém ter saudade. E se a gente perder isso, a gente perdeu talvez o melhor da humanidade, que é deixar nossa marca na vida de quem veio depois da gente. Amém? Complexo, né, Luiz? Não é para ter uma resposta direta, né? Mas só para a gente seguir, finalizar, trago de novo esse gráfico aqui, esse slide, para a gente nunca perder de vista, né, que o conteúdo das Escrituras, o conteúdo da Bíblia, tem sempre esses elementos e a gente tem que tomar muito cuidado para não tirar isso de vista. Se você vê, por exemplo, eu não vou trazer a leitura aqui, mas você vê, por exemplo, Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo: não quero que a mulher ensine, ela tem que aprender em silêncio. A gente fica imaginando, por quê? Vamos imaginar primeiro Deus. Vamos olhar para a parte de cima dessa. Por que Deus colocaria para a igreja, porque ali Paulo orientando Timóteo, como ele deve organizar as igrejas? Por que ele colocaria uma ordem dizendo que as mulheres não podem ensinar, que elas têm que aprender em silêncio? Se elas querem entender alguma coisa, elas têm que perguntar para o marido em casa. Por que Deus ia se preocupar com uma coisa dessa? Em silenciar a mulher, que é corpo de Cristo, né? Que o sangue que foi derramado na cruz também foi por ela. Né? Então, se a gente pensa desse lado de cima, a gente começa a ter os porquês. Né? E eu acho muito bacana sempre começar com um porquê. Né? Porque o porquê ele faz a gente pensar um pouco mais, né, profundamente. E o porquê começa também a nos fazer refletir se faz sentido ou não. Então, faz sentido para Deus Todo-Poderoso dizer: não quero que as mulheres aprendam. Não quero que elas ensinem, na verdade. Tem que aprender em silêncio. E a gente, aí eu convido vocês a ir além disso. A gente encontra em algum momento Deus, Jesus, endossando essa fala? Ou parece que é uma coisa muito localizada ali naquele momento, naquela pessoa, naquele contexto? Porque se não é Jesus falando, se não é Deus Todo-Poderoso, o Pai falando, o que sobra? A palavra do homem. E é super importante a gente ter esse pensamento, porque olha só a provocação. A gente deve seguir
todos os exemplos de Davi? Marquinhos, a resposta é: depende desse exemplo. Porque o exemplo que ele deu lá com Batseba, com certeza não. E aquilo que ele fez com Urias, com certeza também não. Por quê? Porque Batseba, Urias, são exemplos na vida de Davi que a gente não deve imitar, em hipótese alguma. Agora, aquela atitude dele na caverna, de não atacar Saul, ali talvez seja um exemplo para ser seguido. Então, o que a gente vê? Que as escrituras, elas mostram as pessoas exatamente como elas são. E nós que não estamos, né, naquele lugar, naquele momento, naquela circunstância, a gente tem o privilégio de olhar daqui e discernir. E isso eu sei que eu não devo fazer, por mais que está na Bíblia. E por que eu pego esse ponto? Porque é exatamente aí que as pessoas querem justificar os seus malfeitos, né? Pega um exemplo errado, porque está na Bíblia, adapta esse exemplo errado para justificar por que eu faço isso, por que eu faço aquilo. Então, Deus deixou as escrituras para a gente meditar. Não foi o que ele falou para Josué? Medita nesse livro de dia e de noite. O que é meditar? É você olhar para o livro e refletir. Você nele e ele em você. Para que você tenha o cuidado de fazer o que precisa ser feito. Não aquilo que você acha, mas aquilo que é coerente com a verdade de Deus. Se a gente perder o foco disso aqui, a gente pode pegar uma ideia que é do homem, achar que porque está escrito na Bíblia tem que ser assim. E a Bíblia, ela mostra as pessoas exatamente como elas são. Paulo, por mais que escreveu um monte de cartas, também fez muita coisa errada. Muita coisa errada. Não é porque ele fez coisa errada que aquilo que Deus inspirou ele a falar ou escrever está errado. Se foi Deus que inspirou, está tudo certo. Agora, se é fruto de uma ideia dele, a gente precisa tomar um cuidado para não pegar uma ideia que é humana e transformar isso numa verdade absoluta para promover uma visão distorcida de algo que não faz sentido. Por isso que quando eu vejo uma pergunta como essa, se a Bíblia é machista, né, que é uma pergunta bastante comum, né, a resposta mais apropriada para essa pergunta é não. Por que não? Porque a Bíblia é uma escritura, ela não é uma entidade. Machistas são as pessoas. As pessoas são machistas. Os escritores que escreveram a Bíblia, né, ainda que inspirados pelo Espírito Santo, eles eram pessoas. E qual foi, talvez, a coisa mais incrível da Bíblia? Ela contou as coisas como são. Ela contou exatamente como são. Quer ver um exemplo bem radical? Bem radical. Olha só, talvez ninguém prestou atenção nesse exemplo radical que eu vou dar, mas eu vou mencionar. Elias e os profetas de Baal. Elias faz uma coisa que talvez hoje não seria muito apropriado de se fazer. Elias fica falando para os profetas de Baal. Fala mais alto. Talvez ele está dormindo. Talvez ele viajou. O que Elias faz? Elias fica, né, um certo sarcasmo, fica zoando, né, os profetas de Baal. Né? Fica. Se você olhar o texto, você vai ver que é isso. Em nenhum momento Jesus, sendo filho de Deus, criticou nenhuma religião. Ou criticou? Ele só disse, olha, eu sou o caminho.
mas ele não falou de mais nada. Então, se a gente olhar o exemplo de Elias, há quem diga que não, tem que atacar essas religiões, porque eu sou Elias do século XXI, vou lá. Mas se a gente pegar o mesmo Elias, quando Jezabel falou para ele, olha, amanhã, por esse horário, vai acontecer com você exatamente aquilo que você fez com os profetas de Baal. O que Elias fez? Fugiu igual um covarde. É a Bíblia mostrando as pessoas como elas são. Elias foi covarde total. Né? Por que eu estou falando isso? Porque é o que a gente vê nas Escrituras. Aí ele vai para uma caverna e fala: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, eu quero morrer. Deus fala para ele: mas o que você está fazendo aqui? Né? Então eu te chamei lá para você agora achar que vai morrer nas mãos de Jezabel, é isso? Né? Então a Bíblia mostra as pessoas como elas são, com suas qualidades, mas também com seus defeitos. Então o que a gente vê na Bíblia, nas Escrituras, nós nos vemos lá, nós somos daquele jeito, em menor ou em maior grau, nas qualidades, mas também nos defeitos. E é por isso, deixa eu voltar aqui, e é por isso que o cuidado que a gente precisa ter é como que a gente olha para as escrituras, né, aqui embaixo, como que a gente exercita a nossa fé cristã, mas no final, como que a gente chega por um caminho aonde você vai olhar um texto, o Espírito Santo vai falar com você, e todo o texto que você lê, ele parece novo, porque a palavra de Deus se renova na nossa vida, mas é porque todo o tempo a gente tem um olhar novo sobre aquele texto. Aquele texto, ele fala com você de uma forma nova e diferente, porque é um texto vivo, um texto que, na condição que você está hoje, versus a condição que você estava ontem, aquele texto hoje tem um sentido diferente para você. Se eu estou saudável, sem problemas, sem lutas, sem dificuldades, sem sofrimento, abro no Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará, é um sentido. Se eu estou numa luta, num sofrimento, sem dinheiro, desempregado, pensando, né, no que vai ser amanhã, o Salmo 23 ele tem outro sentido. A letra é a mesma. Mas onde que está a diferença? Na forma como ele fala comigo, ou na forma como eu interpreto isso, à luz daquilo que eu estou vivendo. Mas se eu paro aqui na questão da interpretação, até ok. Essa é a questão viva do texto. Mas o que acontece na igreja como instituição? Esses textos, eles viram tradições. Então, quando a igreja começa a ensinar, não, mulher não pode nem cantar, porque não podia cantar no século II. A mulher não podia cantar na igreja, eram somente os homens. Não podia fazer nada, na verdade, porque alguém interpretou uma passagem dizendo, não, está na Bíblia que a mulher não pode ensinar, não pode exercer autoridade, não pode fazer nada. Então, não faça nada. Aquilo vira uma tradição, vira uma doutrina, e isso entra como um modus operandi da igreja. E o que nós estamos querendo com esse curso, e eu já vou terminar, né, aqui a aula de hoje, o que nós estamos querendo com esse estudo é exatamente desconstruir essas ideias que a igreja perpetuou ao longo dos séculos, de que a liderança é só para o homem, de que, né, a mulher ela é uma cidadã de segunda categoria, que ela não pode ter voz, que ela não pode ter o espaço dela. E tudo isso
infelizmente, não foi combatido pela igreja. A igreja, ao invés de se posicionar dizendo, não, mulher é a imagem de Deus, semelhança de Deus, corpo de Cristo, vaso do Espírito Santo, tem toda a voz, todo o espaço, todo o direito, ela tem que tomar decisão, ela tem que participar, ela tem que ter todo o respeito. O que acontece? A igreja, ao longo dos séculos, né, tentou silenciar a mulher. E muito do que a gente vê hoje poderia ser diferente se a igreja tivesse posicionado de forma diferente. Então, infelizmente, o problema que a gente enfrenta na sociedade não foi combatido pela igreja. O machismo deveria ter sido combatido pela igreja. Igreja, eu estou falando de forma geral. Porque a palavra de Deus diz que se a gente conhece a verdade liberta. E o que acontece que a igreja fez? Ela sufocou a verdade, para que essa verdade não libertasse. E preferiu seguir o padrão da cultura, da época, do momento em que ela está inserida. Semana que vem a gente vai para a penúltima aula desse assunto, então a gente vai discutir muitos outros elementos à luz das escrituras, mas é para pensar. Amém? Vou encerrar por aqui, né?